Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou o Frederico Guino junto com o Matheus Coutinho para mais uma retrospectiva mensal. E você deve estar se perguntando por que vocês começaram esse segmento de retrospectiva mensal. Vai ver a retrospectiva de janeiro que a gente conta o porquê começamos esse novo segmento. E também vocês vão começar a saber mais sobre a história dos vídeos que nunca foram postados. Uma coletânea que ainda vamos fazer um documentário sobre. Mas antes de começar aqui e explicar de novo as regras, a gente pede para que você dê aquele like no vídeo, comente qual a notícia mais legal de fevereiro aqui embaixo, se inscreva no canal, ative a Cinetinha. sinetinha, manda esse vídeo no grupo de zap dos seus amigos e Greg, solta a vinheta. E também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, mas rapidamente aqui falando, como é que funciona? Eu separo aqui pelo Instagram, pessoal, eu estou olhando para baixo, as melhores notícias do futebol no mês, podem ser relevantes ou não, e o nosso querido Matheus Coutinho vai me ajudar a comentá-las e vai escolher qual é a melhor notícia do mês de fevereiro, que daí vai ser a foto da capa. Então, pronto, Matheus? Quer dar aí a boa noite antes da gente começar? Boa noite. Ótimo, então vamos começar. 1º de fevereiro começa com uma notícia muito triste para o tricolor paulista. Depois de ser eliminado no Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e perder uma vantagem de 7 pontos no Brasileirão, o Diniz foi mandado embora. 1º de fevereiro. O mês começou com a demissão do Diniz. E aí? Cara, para quem é São Paulino, momento muito bom, né? Para alguns São Paulinos, né? Pelo menos o meu irmão ficou contente com a demissão, mas achei que, mano, difícil segurar depois de tudo que aconteceu, né? Depois de todas as eliminações e o retrospecto que ele estava montando nesse final de brasileiro. Acho que ficava difícil segurar ele, apesar de eu gostar do jeito dele, eu acho ele um bom técnico, apesar das viajadas que ele dá e dos xingamentos desproporcionais aos seus jogadores. Para mim, ele podia continuar no São Paulo, tava ótimo. Agora, a próxima notícia vem lá de Goiânia, da terra do Naldo, onde ele habita atualmente. O Vila Nova se tornou o único time na história do futebol brasileiro a ser tricampeão de uma mesma divisão de acesso. Então, não, primeira divisão não era divisão de acesso, antes que vocês critiquem aqui embaixo. Então, da segunda divisão para baixo, e ele foi tricampeão da Série C. Parabéns ao Vila Nova. Vila Nova que também teve outro feito maravilhoso, né? Aliás, o técnico do Vila Nova teve um feito maravilhoso que ele conseguiu rebaixar um time e subir com outro time no mesmo ano. Então, parabéns a ele aí, o primeiro técnico na história, acho que conseguiu ser rebaixado e conseguir um acesso no mesmo campeonato. Ser Nunca rebaixado vi e ser isso. campeão no mesmo campeonato. Um E, monstro, um ídolo. meus amigos, é coisa de futebol brasileiro. Isso você não acha no resto do mundo. Não, isso aí, mano, é o típico Brasfoot, mano. Você joga lá um Brasfoot com um time xoxo, é rebaixado, depois ganha o campeonato. Exatamente. Coisas que só o Brasfoot... Eu pensava que isso era só do Brasfoot, mas não. O futebol brasileiro, ele é riquíssimo nesse tipo de pataquada. A vida imitando os jogos. A vida Agora, imitando a arte. aí, vida imitando a arte. Agora vamos para a Premier League, né? Já que estamos falando de futebol de qualidade. Provavelmente o Coutinho vai me ajudar se lembrar o nome desse menino. Ele se chama, eu que não tenho pronúncia muito boa, Janke Witt. Eu acho que esse que sim se pronuncia. Jogador do Southampton, de apenas 19 anos, fez a sua estreia como titular na Premier League e foi expulso com apenas 81 segundos de jogo, um recorde na história da competição. Então, parabéns ao rapaz aí que conseguiu fazer a melhor estreia de todas na Premier League. Famoso precoce, né? Não aguentou. 80 segundos, foi expulso, já saiu fora e ainda falou, nossa, foi muito gostoso jogar aqui, né? Não, é que o jogo tá. Exatamente. É que o jogo era muito gostoso. Entende... entendedores entenderão. Entenderão. No dia 3 de fevereiro, um projeto de lei foi feito um projeto de lei que quer mudar o nome do Maracanã para o estádio Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Assim, apesar do Maracanã não ser, teoricamente, a casa do Pelé, por ele jogar no Santos e coisa e tal, para mim faz sentido. O maior estádio, mais folclórico estádio do Brasil tem o nome do Pelé. Não acho uma homenagem ruim. Apesar que Maracanã é um nome muito forte e também acho que não tem que ser mudado. Acho patético, você quer homenagear o Pelé, você homenageia de outras maneiras. Aliás, eu acho que o Pelé, apesar dele ser o Pelé, óbvio, ele merece todas as homenagens, mas pelo menos essa eu não vejo motivo algum. Acho que o Maracanã por si só é um ícone do futebol brasileiro. E, meu,
Ele é diferente do Pelé e ele não precisa ser chamado do Pelé, ele não precisa estar à sombra do Pelé. Ele por si só é um personagem do futebol brasileiro, eu acho que completamente perdido. Eu espero que esse cidadão que propôs o projeto de lei, cara, vá se foder e se prepare a fazer coisas mais decentes à população do Rio de Janeiro, que com certeza tem outras preocupações do que mudar o nome do Maracanã. Então, ao senhor, vá pra bosta. Então, na moral, se quer fazer uma homenagem pro Pelé no Maracanã, faz uma estátua dele na entrada do estádio, ou numa das entradas, atrás de um gol, apesar que atrás do gol atrapalha, né? Então, Faz sei lá, sentido. em algum lugar, talvez na entrada, no túnel de entrada, tipo, você entra, tem a estátua do Pelé, qualquer coisa assim, mas o nome eu acho que também não precisa. E falando, vamos mandar da água pro vinho, vamos lá pra Itália. Lógico que o menino não tem culpa mais, né? Virou notícia. O Romano Mussolini foi integrado ao time sub-19 da Lazio. Ele é bisneto de um cara aí. A gente pode falar porque não é muito essa porcaria. De um ditador chamado Mussolini, né? O menino não gosta de falar sobre o passado da família, não gosta de falar do bisavô dele, mas o cara carrega o nome, virou notícia na época. É um peso que, pô, o bisneto dele não tem culpa do nada que o cara fez, mas virou notícia, né? Acaba sendo aquele caso do cara que acaba atraindo mais mídia do que ele gostaria, né? Mas aqui umas coisas curiosas, né? O cara vai jogar na Lazio, que que tem uma torcida muito ligada ao fascismo. A parte dos Então, outros, né? enfim, uma parte da torcida, ok, fazendo a devida correção, justa até. Parte da torcida da Lazio é muito ligada a movimentos fascistas, neonazistas, enfim. Então, infelizmente ele cai até no lugar certo, por assim dizer, né? Se existe lugar certo para isso, aliás, tem um lugar certo para isso na vala. Olha o Mas discurso de falam que ódio. ele. Tomar um bloco no Discurso. canal. Eu não sou conivente com quem faz. Eu não sou tolerante com quem é intolerante. Enfim, mas falam que ele vai transformar o futebol de ponta cabeça. Falam que ele é um artilheiro nato, mas que ele é muito ditatorial dentro do vestiário. Então, assim, open de piada de quinta série, tá aí para quem quiser fazer, pode fazer, Dizem tá que ele joga na liberado. extrema direita, né? Exato, ele joga muito bem nessa posição. Fala Bem, que ele passa muito também, viu? fala, é verdade. Falou que ele é bom nisso daí. Mas enfim, vou continuando. Vamos mudar o teor da conversa aqui. Foca aqui é futebol. E vamos, já que estamos falando de piada, uma piada chamada Ajax, né? O Ajax simplesmente esqueceu de escrever Haller na Liga Europa. Haller que foi contratado em janeiro e é a contratação mais cara da história do clube, 22 milhões de euros. Então, parabéns aí ao quem organiza as inscrições do Ajax, que só não escreveu o jogador mais caro da história do time na competição europeia. Então, Aqui é um outro caso de piada feita, né? Porque logo no país onde a maconha é liberado, o cara vai e esquece de fazer um negócio desse. Né? Tá aí as contraindicações ao uso da cannabis, você esquece muito. Tá aí o diretor da Ajax, não deixa a gente mentir. e ainda falam assim, não, o futebol brasileiro é muito amador, porque esse tipo de coisa não acontece na Europa. Tá aí, ó. Olha o que aconteceu Aí, na ó. Europa aí. Bom, e falando em amadorismo, vamos falar da direção do Botafogo, que graças a uma diretoria xoxa, o Botafogo foi rebaixado para a Série B pela terceira vez na sua história. Inclusive, temos um vídeo que a gente só fala do rebaixamento do Botafogo. Então vai lá no canal e olha. Não vou nem comentar para você ir lá olhar o vídeo. Corre lá. Depois desse vídeo. E agora uma notícia muito triste, Moron Garcia, ex-Atlético Paranaense e segundo maior artilheiro da história do Godoy Cruz, ele tirou a própria vida, não posso falar o nome do ato em si, porque senão é capaz desse vídeo cair, mas ele tirou a própria vida com uma arma de fogo, comoveu a Argentina, o cara sofreu de depressão, então meus pêsames aí para a família do cara e para os torcedores do Godoy Cruz, que provavelmente amavam o cara que é o segundo maior artilheiro da história do time, né? E aqui fica mais um disclaimer, né? Você que sofre desse mal, se você conhece alguém, né? Dê a devida atenção a isso, porque não é brincadeira, não é frescura, é sério e infelizmente a gente tem alguns episódios como esse se tornando recorrentes, né? Enfim, fica aí a nota triste, meus pesames à família do cidadão e é isso. Pô, tá meio pesado essa retrospectiva, né? Só Pois notícia. é, né? Vamos, pô, Só a gente faltou. ainda tenta soltar uma animação ou outra, mas, pô, tá foda, né? Não, mas vamos falar de alegria. Vamos falar de alegria. E a alegria vem lá do Mirassol, que não traz boas recordações pro meu time, né? Pro time do São Paulo, mas temos que falar dele. O Mirassol conquistou seu primeiro título nacional da história. Foi no dia 6 de fevereiro, conquistou a Série D
do Brasileirão. Então, parabéns pro Mirassol. Certeza que o Xuxa ainda faz parte do elenco, ele que desde os tempos mais primórdios é o camisa 10 do Mirassol. O Xuxa ele já não faz mais, mas ele postou um vídeo, fez questão de postar um vídeo comemorando junto. E aproveitando que a gente está falando do Mirassol, né, apesar de não ser em fevereiro, mas teve o vídeo do jogador do Mirassol dando uma entrevista bastante emocionada. Acho que vale aqui o comentário. Fizeram uma entrevista muito emocionada, falando das dificuldades que ele viveu até chegar naquele momento. Então, você que já pensou em algum momento em ser jogador de futebol, vá ver essa entrevista, realmente você vai ficar emocionado, é muito bonito o que ele fala. E parabéns ao Mirassol, mostrando aí que você não precisa de elencos mirabolantes, nem de uma folha salarial gigantesca para você ganhar o título da Série B, da Série D. Basta força de vontade e um pouco de vontade mesmo de você montar um time. Fica aí o abraço para o Alexandre Barros, saudoso ex-presidente da Portuguesa, que disse que a Série D era muito difícil e ele precisava gastar muita grana para montar o time. Fica aí o exemplo para vocês, seu animal, que não conseguiu fazer Agora eu nada entendi durante a porque Portuguesa. todo esse discurso. Agora fez sentido. Uhum. Porque você fez Fez, toda a né? introdução aí. Mas eu acho que divisões de acesso, o planejamento ainda ganha do dinheiro. Pois Então, é. planejem-se. E continuando notícias boas, o Ibrahimovic, em fevereiro, atingiu a marca de 500 gols por clubes. Então, parabéns pro interminável e marrento Ibra. Eu acho que o jogador, eu acho que é um jogador marrentão assim que eu gosto. Porque ele é muito da hora, ele fala em terceira pessoa, ele é muito top. Mano, eu acho que igual ele, só o Romário na questão de marrento, Ah, mas mas ele é brabo. existe um nível. Calma, a gente tá falando Não, de. não, eu não tô comparando ao outro. Estou falando que no futebol eu não estou comparando ele, só em questão de ser marrento, né? Eu acho que Mas o Ibra é brabo mesmo. E vamos falar sobre o Liverpool, que teve vários recordes negativos esse mês. O primeiro deles, o Manchester City não vencia o Liverpool em Anfield desde 2003. Desde 2003. Então, quase 20 anos que não vencia. E tomou logo um 4-1 do Manchester City no dia 7 de fevereiro. Então, parabéns aí, Klopp e seus comandados. Piaba. Aí, já que vamos falar de vergonha, né? Vamos falar do meu querido Palmeiras, que foi no dia 7 de fevereiro também eliminado pelo Tigres na semifinal do Mundial de Clubes. Tem um Abraço pro vídeo. Luan, tem mais uma partida maravilhosa dele, viu? Você quer saber o que eu achei desse jogo? Vai lá ver o vídeo no canal. Tá no canal, não vou ficar repetindo isso daí. E vamos falar do otário Gignac, que é o único jogador na história a marcar gol em Champions League, Liga Europa, Libertadores, CONCACAF Champions e Mundial de Clubes. Então, o recorde é do Gignac, que nada mais é do que um otário. Novo Henry. Novo Henrique. Nem chega no cravo da chuteira do Henrique. E voltando a falar do Manchester City, o Manchester City foi o primeiro time. Peraí, o Manchester City é o primeiro time de primeira divisão do futebol inglês a atingir a marca de 15 vitórias seguidas. Então, Guardiola sempre batendo recordes, foi numa vitória. Ah, não mostra que é a vitória, mas enfim. Foi no dia 10 de fevereiro, conseguiu essa marca incrível e teve gol do menino Jesus, então sempre confio em Jesus. Aqui um outro comentário agora, essa já ficou obviamente passado, né? Já é passado essa marca, porque o City chegou a 20 jogos e só um título de curiosidade, o maior recordista, né, de vitórias seguidas é o Coritiba, 24 vitórias seguidas, é recorde que nem o Real Madrid do Zidane conseguiu bater. Então, chupa a Europa, o coxa é maior que Nem o vocês. Bayern de Lewandowski conseguiu bater esse recorde. Para você ver o tamanho do Coritiba. O tamanho Coritiba da é maior que o coxa. Bayern. Exato. Chupa Bayern. Chupa Bayern. Bom, e vamos falar voltando para a parte de vergonha alheia. Para mim foi o jogo onde o Inter perdeu o título. O Sport não vencia o Internacional do Beira-Rio desde 1998. E o jogo mais importante perdeu de 2-1, se empata esse jogo, que foi antes do jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, o Inter era campeão. Olha só. O tabu caiu e junto com o título do Inter. Então, parabéns, Internacional, pela proeza. Foi lindo, cara. Foi lindo. E falando em passar vergonha, no dia seguinte, o Palmeiras se torna o primeiro time sul-americano a ficar em quarto lugar no Mundial de Clubes no padrão atual da FIFA. Então, parabéns aí, Palmeiras, pela proeza. Vocês são incríveis.
E Parabéns ao fala, Ali também, terceiro colocado na melhor campanha do time, com méritos. Com méritos. mérito. E já que a gente tá falando de mérito, vamos falar do Bayern, né? O Bayern se igualou ao Barcelona como os únicos times na história a conquistar 6 títulos de uma única temporada. Deve ser europeu, Merecido. mas enfim, grande campanha mesmo. E voltando a falar do Coxa líder, né? O Coxa foi rebaixado para a Série B pela 6ª vez na sua história. O Coxa, que era um time que normalmente ficava ali no meio de tabela, um time presente, ultimamente vem sendo parecido com o Vasco, né? Um time que sobe e desce Uhum. de 2 em 2 anos. Tem se tornado aquele time golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e volta. Exatamente. Já dava pra pedir 2 músicas do Fantástico, né? 6 rebaixamentos. Sim, e o senhor Abel Braga, o Abelão, após vencer o Vasco por 2-0 na penúltima rodada. Não, teve o jogo do Sport, daí ganhou do Vasco e depois inventou o Flamengo. Foi essa sequência. Depois de ganhar de 2-0 do Vasco, o Abel se tornou o treinador. Abel se tornou o treinador com mais jogos na história do Internacional, mostrando a força dele, campeão de Libertadores, campeão do Sul-Americano, Mundial. Ganhou o que tinha que ganhar lá no Inter, menos o brasileiro, e chegou a 338 jogos comandando o Internacional. Parabéns ao Abelão, que sai de uma maneira um pouco triste, né? Podendo ser Uhum. campeão e não foi, mas é um grande técnico aí na história do Inter. E o Palmas, lembra do Palmas, que a gente foi lá em janeiro, que teve o um acidente, perdeu ali presidente e 4 jogadores, se não me engano? O Palmas, no dia 15 de fevereiro, conquistou o campeonato tocantinense pela 3ª vez seguida, algo inédito na história do clube. Então, parabéns ao Palmas, que conseguiu superar uma tragédia com um título. Então, vocês são muito pica. Parabéns. Parabéns aí. Bela conquista, bela volta por cima. E vamos voltar para o Campeonato Brasileiro, Série A. O Vinha se torna o terceiro maior artilheiro na história do Ceará no Brasileirão, com 13 gols. Parabéns, Vinha, grande campanha. Grande temporada, quer dizer, Grande né? campeonato, grande temporada do Vina, que para mim é um dos melhores meio-campistas do Cartola. Presença Cartola, VIP no meu time. com certeza. E já que pouca, já que o Klopp tá assim, esse 2021 tá sendo horrível pro Liverpool de uma maneira geral, com seus altos e baixos, mas também muito ruim pessoalmente pro Klopp, né? O Klopp, ele perdeu a mãe dele em fevereiro e ele não pôde ir ao funeral da sua mãe porque a Alemanha não está recebendo pessoas que estão na Inglaterra por conta da restrição do combate da doença do convidado lá, que você já sabe qual é, que a gente pode falar aqui. Então, meus pêsames aí pro Klopp, deve ser muito difícil mesmo não poder ir no enterro da própria mãe, né? Então, meus pêsames aí pro Klopp. Voltando pra. Cara, é a sequência de notícias. Então vai ter notícia boa e notícia triste. Desculpa, mas esse é a pegada do bagulho. E uma notícia boa agora vai do Mbappé, que se tornou o segundo jogador na história a marcar um hat-trick no Camp Nou como visitante. Antes dele, somente Shevchenko tinha feito isso. E se eu não me engano, o Shevchenko fez aqui em 97 pelo Dinamo de Kiev. Então, parabéns, Mbappé. Tá certo que não foi por um Dinamo de Kiev, mas foi uma marca incrível. Contra o Barcelona, né? Já é algo. Exatamente. E fez eu ganhar muito dinheiro. Então, não tem como não ficar feliz com a notícia do Mbappé. E falando em passar vergonha, o Porto venceu pela primeira vez na história a Juventus. Parabéns, Juventus, que deu uma entregada de paçoca monstruosa pro Porto. E parabéns ao Porto de quebrar esse tabu, né? É o jogo da volta ainda, né? Vamos com calma. E sem contar que a temporada do Porto é patética. O time em terceiro lugar, se eu não me engano, no Campeonato Português, 10 Segundo, pontos. 10 pontos atrás do Uhum. Sport, que vai ser campeão português. Pode pintar. Se Deus quiser, o Sporting vai ser campeão, chupa Otávio, que torce pro Porto. Mas o Porto numa temporada pífia, como já diria o Mário César, Tá virando nosso patrono, referência em todos os é, nossos vídeos já. nosso patrono, né? Patrocina nós, Maurão. Capaz de bloquear a gente agora, só porque a gente citou o nome dele. Não, Mas, ele já bloqueou nós. A gente já tá certeza. bloqueado no Twitter dele. Agora vamos falar de uma coisa incrível que aconteceu. Há 3 meses, isso foi no dia 18 de fevereiro. Há 3 meses, o Colo-Colo contratou Pablo Solari, de 19 anos, por empréstimo. Ele seria reforço para a base, mas acabou ganhando espaço no time profissional. Ontem, isso no dia 15 de fevereiro, dia 17 de fevereiro, Pablo marcou o seu primeiro gol como profissional, o gol que livrou o Colo-Colo de ser rebaixado pela primeira vez na sua história. Então, como o futebol tem histórias incríveis, né?
O moleque é contratado para fazer parte dos juniores, ganha um espaço no profissional. O primeiro gol que ele marca salva o maior time do Chile de um rebaixamento. Tem Não, essa? histórias maravilhosas do futebol. E aqui fica a nota triste, né, desse momento, que os torcedores do Colo-Colo chegaram a ameaçar os jogadores do próprio time. Uma coisa bem futebol brasileiro mesmo, no pique do não vai jogar por amor, joga por terror, né? Que sempre E funciona. outras. Sempre você faz essa É, ameaça, os times viram multicampeões, né? Sempre funciona assim. pois é. Mas aí fica a nota triste, né? O torcedor que acaba ameaçando. Acho que isso já não cabe mais no futebol atual. Eu entendo o lado do torcedor, sou bastante passional também com o meu time, mas não se deve fazer isso. Mas parabéns aí ao menino, né? 17 anos, já 19. escrevendo, 19 anos fazendo aí escrevendo um capítulo imenso na história dele, na história do Colo-Colo, evitando um rebaixamento que seria histórico. Então, parabéns aí. Pouca gente com 19 anos estaria fazendo isso. Eu mesmo com 19 anos estava fazendo outras coisas que eu realmente preferia não citar aqui. Mas ele, com 19 anos, estava salvando o maior time do Chile do rebaixamento. O que você estava fazendo com 19 anos, Frederico? Eu tava estudando, né? Tava fazendo Uhum. faculdade. Aham. Tava Bom, fazendo mas CFC, né? Aprendendo a passar a marcha. pior que foi com, acho que com 19 anos que eu tirei a carta mesmo. Mas voltando pro tema futebol. O... Aí, triste pra Itália. Pra mim, tanto faz. Após pedido da Federação Italiana, o Rafael Toloi se naturaliza italiano para defender a seleção. Então, cara, Parabéns aí, Azurra, né? Você vai falar o quê? a legenda com você. Mas assim, Mas assim, ele não vai ser convocado agora, só mostra que ele pode ser, né? Mas provavelmente para o cara tomar essa decisão, alguém já deve ter chegado nele e falou, mano, se naturaliza que você vai ser chamado, porque se não fosse por isso, eu acho muito difícil que alguém vá se naturalizar para uma nação que, enfim, É interessante para Atalanta que ganha uma vaga de estrangeiro, mas só isso, né? sim, mas do mesmo jeito, né? Eu acho que o retorno para ele, o retorno esportivo para o Tolói, não, a menos que ele vá para uma Copa do Mundo, né? Não é tão grande assim. E, sinceramente, o Tolói na Copa do Mundo é osso, hein? A Itália já foi melhor. Bom, agora Porra. vamos falar sobre o, lógico, o sonho meu, do Coutinho, inclusive. Kiri Lois Dreyfus. Se eu li errado, foda-se. Não tô aqui pra falar o nome certo das pessoas. Bilionário de apenas 23 anos comprou o Sunderland e é o novo presidente do clube. Quem nunca quis brincar de braçute na vida real, né? Só tem que ser. Futebol manager, né? Eu gosto muito do Sandler porque eu vi aquele documentário no Netflix, Sandler até morrer. Super fã do Sandler agora. Eu quero que ele volte pra Premier League. Então acho bom esse moleque fazer um bom trabalho como gestor. Aí, imagina o jantar na casa dele, né? De Natal. Chega lá, meu filho comprou, seu primo comprou o Sunderland. O que você está fazendo da sua vida? Né? Imagina. Imagina o jantar de Natal na casa dele e do outro moleque de 19 anos que fez o gol. Seu primo com 19 anos salvou o Colo-Colo do rebaixamento. E você? Deve Então. ser um saco ser primo desse cara. Exatamente. Não, eu fico pensando que tem muita gente que ganha os gols enquadrados, tira a foto e fala, foi Deus que me deu. Eu fico imaginando que ela tinha a foto do estádio do Santos e fala, foi Deus que me deu. É. Nesse momento, os caras não agradecem a Deus. Quando ganha gols enquadrados, os caras agradecem. Na hora de agradecer coisa boa, os caras não agradecem. Mas enfim, continuando, temos a história maravilhosa de um torcedor que doou R$ 1 milhão para o Inter para que o Rodinei entrasse em campo. Essa história já comentamos bastante. Então, você já sabe, piada tá feita. Tá aí, piada pronta, né? Piada pronta. Parabéns aí ao cara que acabou doando dinheiro pro Flamengo, né? O Flamengo acaba de ser campeão brasileiro e 1 milhão a mais na conta. Parabéns aí ao senhor Amag, que é um dos maiores produtores de soja do Brasil, então para ele 1 milhão não faz diferença. Eu aceitaria 1 milhão de doação. Eu acho que eu preciso mais que o Rodinei. Mas, Com enfim, certeza. vou falando em piada pronta. Após 16 anos, Daniel Alves terminou uma temporada sem conquistar um título. Nem vou te falar que time que ele estava. Mas quebrou uma sequência aí de 16 anos ganhando título toda temporada. Então, Uma, parabéns aos envolvidos. e uma temporada horrível dele também, né? Entregando paçoca o ano inteiro. Mano, ele é aquele. O Daniel Alves virou aquele tio do fute. Sabe quando você vai jogar futebol com seus amigos, tem um cara mais velho?
que jogou bem no passado e acho que é o craque do time e não faz nada em campo, é o Daniel Alves, só que no São Paulo. E voltando a falar das tristezas do Liverpool, o Everton não vencia o Liverpool desde 2010 e não vencia em Anfield desde 1999 e o jejum acabou com gols de Richarlison e Sigurdsson com 2-0 lá no Anfield. Então parabéns ao Liverpool deixando os tabu tudo cair no mês de fevereiro. E parabéns ao Pombo, né? Monstro. Meter gol ali no Alisson. E falando em história, o Ceará conquistou a vaga para a Sul-Americana 2021. Vai ser a primeira vez que o time vai jogar partidas oficiais fora do país, representando o Brasil internacionalmente. Então vamos lá, Ceará, vamos ganhar a Copa da Sul-Americana. Parabéns aí. Aqui eu gostaria de destacar o maravilhoso trabalho que o Guto Ferreira, o conhecido como Gordiola, tem feito na frente do Ceará. Ele já foi campeão da Copa do Nordeste no início dessa temporada. Veio para coroar, né, uma temporada excelente do Guto Ferreira, que é um baita técnico. Eu gosto dele desde a época que ele era... Foi mal? Gosto dele desde a época que ele era técnico da Portuguesa. Não era do Barcelona? Não, a Barcelona foi o Jorginho, o técnico. Jorginho Cantifas. Grande Jorginho. Bom, agora vamos falar de um grande atacante com um recorde maravilhoso chamado Rafael Moura. Você já deve imaginar qual é o recorde. Ele foi rebaixado para a Série B pelo Brasileirão pela 6ª vez na carreira. É o jogador com mais rebaixamentos na história do Brasileirão pontos corridos. Pensa assim, o pontos corridos começou em 2003. Estamos em 2020. Dá o quê? 17 anos de pontos corridos. O Rafael Moura foi rebaixado 6 vezes, ou seja, ele em 1/3 de todos os campeonatos brasileiros ele foi rebaixado. Então, Rafael Moura, cara, você é muito da hora, mano. Você consegue esse recorde e ele joga bem, mano. Você vê que ele é o principal jogador do time sendo rebaixado, mete gol. Só que é um time muito ruim que ele vai jogar, impressionante. Então, é aqueles recordes ingratos, né? Porque é um cara que joga bem pra caramba, sempre se destaca e acaba sempre caindo no time errado, né? E ele superou o Andrigo, que até então era o homem do rebaixamento. Você ter o Andrigo no time era certeza que seu time ia ser rebaixado. Agora a gente vê que todo time que tem o Rafael Moura corre riscos sérios de jogar uma Série B no ano seguinte. Passou o Andrigo e o Edilson barriga de cadela prenha, que também sempre rebaixou os times. Mas enfim, vamos falar de coisas interessantes. Lembra que a gente falou no começo do vídeo sobre planejamento? Você deu uma baita de uma cutucada no presidente da Lusa? Ex-presidente da Lusa, graças a Deus. Ex-presidente da Lusa? Então, vamos falar de planejamento. Lembra que a gente falou de planejamento? Lógico que aqui também envolve dinheiro, mas mesmo com dinheiro sem planejamento, não acontece nada. Que é o caso do Bragantino, que foi comprado pela Red Bull, montou um baita de planejamento, campeão da Série B com sobras, e em 2020, na temporada 2020, que conseguiu fazer? Levar o Bragantino para sua primeira competição internacional. Então o Bragantino vai jogar a Copa Sul-Americana. Primeira vez que o time vai disputar uma competição internacional. Parabéns aí ao Bragantino, que mostra que um planejamento a longo prazo funciona, por mais que seja muito recente, aí está sendo um planejamento com resultados muito rápidos. Quem diria? Quem diria? Gostei, um comentário super objetivo do Coutinho. Tipo, quem diria que o planejamento fosse dar resultado, né? Meu Deus. Surpreendente, não? Mas falta muito clube descobrir isso ainda. Falta muito clube descobrir estou chocada. E vamos falar do Rolão. Ariel Roland, novo técnico do Santos. Piada pronta, né? Começou a carreira como técnico de hóquei sobre a grama e foi medalha de bronze no Pan-Americano de 2003 com a seleção feminina do Uruguai. Então, um pouco aleatório o início da carreira do novo técnico do Santos, o famoso Rolão. Ou Roland, se não tinha muita intimidade com ele. Vamos ver o que ele vai render no Santos, né? Enfim, não conheço o trabalho dele, não posso opinar, mas bastante interessante a passagem dele como treinador de hóquei sobre patins. No mínimo curioso. E falar quantos técnicos do futebol brasileiro tem uma medalha de bronze no hóquei sobre a grama no Pan-Americano. Eu acho que nenhum tem uma... Eu acho que tem pouquíssimos que tem uma medalha em alguma coisa, né? Tipo, nesse tipo de competição. Bom, agora vamos falar do... Cara, pra mim, depois do Lewandowski, lógico, desconsiderando o CR7, o melhor camisa 9 na atualidade, o Lukaku.
Lukaku é o primeiro jogador na história a marcar gol em 5 jogos seguidos entre Milan e Internazionale, que teve poucos jogadores feras que jogaram esse clássico, né? Então, parabéns, Lukaku, você é monstro demais. Vem pro Palmeiras. Eu quero muito você no lugar do Luiz Adriano, faça a troca. Meu Monstro Deus, demais. que comentário aleatório. Ah, mano, a gente tá falando de centroavante. Daí eu faço. Mano, o Luiz Adriano tem história na Europa. Manda pra lá, jogou até no Milan. Mano, traz o Lukaku pra cá. Tá velho, tá com Tá 28 explicado por que anos. que ele não joga mais, né, no Milan, né? Então, vamos agora falar do técnico que você elogiou, o Guto Ferreira, que se tornou o primeiro treinador a iniciar e terminar um campeonato brasileiro de pontos corridos no comando do Ceará. Outra boa demonstração de planejamento. Gênio. E vamos falar do jogador. Ah, que jogador, que jogador. Giroud, jogador mais bonito da atualidade. Ele acertou, ele acertou 7 finalizações no gol na Champions League 2021 e dessas 7 finalizações marcou 6 gols. Pega essa estatística do Giroud, inclusive um de bike. Monstro sagrado, Giroud. Sem comentários. E Prefiro não comentar do Giroud. já que a gente está falando de artilheiros, de monstros sagrados, vamos falar de Lewandowski, que se tornou o terceiro maior artilheiro da história da Champions League, passando o Raul, chegando a 72 gols na competição. Parabéns, Leva, o melhor do mundo atualmente. Monstro demais. Pouco, não tenho o que falar. Temporada maravilhosa. Superou um recorde do Raul, que muita gente falaria que ele não seria superado. Hoje virou ano passado. Mas o Lewandowski realmente jogando demais nessas últimas temporadas. E falando em bater recordes, em fazer coisas incríveis, o Brasiliense conquistou a Copa Verde pela primeira vez na história, derrotando o Remo na final. Para quem não sabe, o Remo é o maior vice-campeão de Copa Verde. Parabéns ao Brasiliense. Copa Verde é um torneio, né, para quem não conhece, regional. Pega todo o centro-oeste do Brasil, o norte do Brasil. Se eu não me engano, o Espírito Santo também joga a Copa Verde. Enfim, se eu não me engano, o campeão vai para a Copa do Brasil, tem lá uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil garantida, algo assim. Parabéns ao Brasiliense aí, um time que, para mim, era conhecido por chegar na final em 2002 e por ter tido o Marcelinho Carioca, né, no time, e também por ter tido uma das camisas mais feias da história do futebol brasileiro. Uma camisa que era comemorativa ao Dia do Rock, toda azul, com detalhes em preto e umas caveiras. Para quem que não lembra dessa camisa, vá procurar. É horrível. Realmente bizarro, para dizer o mínimo. Eu tenho uma camisa do Brasiliense aqui, mas é amarela, é a clássica. Não é aquela estranheza. Não é aquela coisa feia. E vamos falar de Jesus. Importante sempre falar de Jesus aqui no canal. Gabriel Jesus marcou 16 gols em 27 jogos na Champions League. Neymar é o único jogador brasileiro que precisou de menos jogos para chegar à marca de 16 gols. Gabriel Jesus fez 16 em 27 jogos. O adulto Ney fez 16 gols em 26 jogos. Ou seja, o Gabriel Menino precisou de jogo a mais do que o Ney para chegar a 16 gols na Champions, mostrando que não é fácil. Parabéns ao Menino Jesus. E ainda tem gente que fala mal dele, né? E tem gente que fala que o Gabigol é melhor que ele. Mas, vamos lá. Sem comentários. E falando em comentários, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez seguida. É o único time carioca a conseguir fazer esse feito e chegou a 8 títulos, se tornando, junto com o Santos, o segundo maior campeão da competição. Então, parabéns ao Flamengo. 8 títulos? A CBF coloca 8. Não, desculpa, eu pensava que 87 era do esporte. Inclusive, vale um vídeo pra gente discutir sobre isso, pra gente dar nossos pitacos e falar mal do Flamengo. Não, é que sei lá, né? Não tem muita discussão. Tá lá, né? Os caras não quiseram jogar a final, perdão, de WO, parabéns ao esporte, campeão legítimo de 87. Chupa Flamengo. Não terá atas das bolinhas. Não vou. Não, a minha opinião é igual a do Coutinho, então não vou ficar chovendo molhado. E falando em carioca, o Vasco foi rebaixado para a Série D pela 4ª vez na sua história, 4ª nos últimos 10 anos. Será que o Vascão... Eu acho que o Botafogo está numa situação pior, mas o Vascão não tá muito longe não, hein? Não, os dois estão pau a pau para ver quem é o pior. Eu fico até chateado com essa notícia. Pode falar, Fera. Inclusive, eu acho que foi o primeiro rebaixamento do Luxemburgo. Cara, eu acho que sim.
Mas acho que pegou um trabalho já meio que natimorto, né? Meio que na bacia das almas. Óbvio, poderia ter tirado um pontinho aqui, um pontinho ali, mas esperar isso nas últimas 12 rodadas é muita falcatrua e um pouquinho assim, ó, de vadiagem. Abraço para o Gil Brother. Mas fico chateado, eu gosto do Vasco, até pelas raízes do time, que são parecidas com as raízes do meu time. Meu avô torcia para o Vasco, então fica aí a nota triste. E, infelizmente, ver o Vascão nessa situação é muito ruim. Espero que piore. Espero que piore. Vamos lá. Ainda sobre a última rodada do Brasileirão, com 18 gols e 6 assistências, Claudinho foi o jogador com mais participações diretas em gol no Brasileirão 2020. Também ganhou 4 premiações, né? Revelação do campeonato, melhor jogador, etc. Grande temporada do Claudinho, excelente atacante. Grande jogador. E contando 87, voltando para a história de 87, com o vice-campeonato de 2020, o Inter se igualou ao Santos como o maior vice-campeão de campeonatos brasileiros. São 8 canecos de vice-campeão. Parabéns ao Inter pelo esse novo recorde. Mas aí eu pergunto para você, com esse outro vice aí do empate com o Santos, ele já vira o maior, né? Como assim? Ele tá empatado com o Santos, então... 8-8, com esse vice agora. Ficou 8-8. Se Não, tirar eu sei, só que aí ele... 7, fica 8-7. Porque Não, mas... O que eu digo... Enfim, deixa quieto, a piada não deu muito certo, vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida. O zagueiro, aí eu queria dar um destaque para um zagueiro. A gente tá falando de futebol carioca quase toda hora agora aqui. O zagueiro Lucas Claro, que muita gente acha ele horrível, eu sou uma delas, mas temos que dar um mérito a ele. O zagueiro Lucas Claro sofreu apenas 4 dribles, isso que joga no Fluminense, time que do meio para frente é só os caras já do asilo. E sofreu apenas 4 dribles e não recebeu nenhum cartão em 31 jogos que disputou no Brasileirão 2020. Então, uma temporada assim, excelente do Lucas Claro. Ajudou, fez gol, ajudou o Fluminense a ficar em 5º lugar. Então, grande temporada do Lucas Claro. Por mais que eu não ache de tudo isso, ele merece ser valorizado pela temporada que fez nesse ano. Boa temporada. Temporada bastante interessante do Fluminense como um todo, né? Terminando em 5º lugar num ano que pouco se esperava do time. Sim, e falando agora de uma outra coisa, na última rodada do Brasileirão, um grande goleiro do futebol brasileiro disse adeus aos gramados, que foi Fernando Praz, que passou por Grêmio, Curitiba, Vasco, Palmeiras e Ceará. Principais títulos: 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros, uma Copa do Nordeste. Fernando Praz, eu como palmeirense acho que você tem uma despedida muito injusta na sua saída do Palmeiras, mas sabe que você é no coração de todos os palmeirenses. Inclusive o Praz ele quebra uma sequência que vem desde os anos 90, que é o Palmeiras só ter goleiro revelado no time. Então ele quebra essa sequência e jogou à altura de um goleiro que é cria da base do Palmeiras e do Verdão. Então, parabéns meu pai pela carreira que teve. E aqui um último comentário, né? Era para ele ser o goleiro que ganharia o ouro do Brasil em 2016, né? Ele era o titular, ele foi convocado pelo Tite, infelizmente teve uma contusão no cotovelo, se não me engano, e aí vem o Everton, da Barcelona, antigo goleiro da Barcelusa, hoje goleiro do Palmeiras, né? E se torna, assume a posição, ganha o ouro, mas era uma posição que antes era do Fernando Praz, perdeu aí a chance, infelizmente, de ganhar um título com a seleção brasileira, mas um goleiro excelente, não tenho o que falar, grande goleiro, uma grande perda para o futebol brasileiro, que acaba perdendo um dos goleiros mais bem preparados, um dos melhores goleiros que eu vi nessa posição nos últimos anos. E vamos falar de Série B? Série B teremos, pela primeira vez na história, 5 campeões brasileiros. Curitiba, Botafogo, Vasco, Guarani e Cruzeiro. E também de quebra, a primeira Série B com 2 campeões da Libertadores, Cruzeiro e Vasco. Então, parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos, acho que é um bom comentário. Abel Braga, também, voltando a falar do Abelão, foi eleito o melhor técnico do Brasileirão 2020. Não concordo, mas se for uma homenagem, acho uma homenagem legal a ele. E sem contar que ele quebrou o recorde de 9 vitórias seguidas, então até que fez um bom trabalho. Não acho que foi o melhor, mas fez um bom trabalho. Merecido. Bom treinador, acho que um reconhecimento bonito pela carreira dele como um todo. O cara que parou o Barcelona do Ronaldinho merece um prêmio desse, com certeza. E agora as últimas 3 notícias, para chegar é o top 3, não das melhores, mas as últimas do mês. Primeiro, o Vina
Se tornou apenas o segundo jogador na história a entrar na seleção do Campeonato Brasileiro atuando para o time nordestino. Antes disso, só o Acosta em 2007 pelo Náutico. Então, parabéns, ouvindo, só coroando a sua grande temporada. Pô, e aqui eu quero fazer um comentário que o Acosta ser da seleção do brasileiro, porra. É que em 2007 o Acosta ele foi que eu me lembro era artilheiro do horrível. brasileiro, né? Então, foi um dos artilheiros. Porra, mas ele era horrível, cara. Não, horrível sou Eu eu. lembro dele contra o... Não, ele era horrível. Eu lembro do jogo dele contra o Sport na final da Copa do Brasil em 2009 contra o Corinthians. O cara entrou mal pra cacete. Tá Meu bem que tá Deus muito do céu, que... Não, graças a Deus, mas do mesmo jeito o cara era horrível. O cara ser da seleção do brasileiro, meu Deus do céu. Penúltima notícia, outro grande goleiro que deixa os gramados no último dia do mês, que foi agora no dia 28, na estreia do Campeonato Mineiro, o Vitor se despediu, o goleiro Vitor se despediu dos gramados. O Vitor, para quem não sabe, campeão da Copa do Brasil com o Paulista em 2005. Olha o título que o cara ganhou com qual time. De lá ele foi pro Grêmio, no Grêmio ele fez uma carreira incrível. Eu acho que ele deve ser do Grêmio, jogava há muito tempo, quem pode dispor da torcida do Grêmio. E depois foi fazer história no Atlético Mineiro, grande, ganhou a Copa do Brasil e o grande título da Libertadores, que na minha humilde opinião, ele foi mais decisivo que o Ronaldinho Gaúcho. Eu não lembro do Ronaldinho Gaúcho, mas o que o Vitor fez naquela Libertadores não está escrito. Então, parabéns, Vitor, pela sua carreira. Você é um goleiro excelente, também igual o Fernando Praz, não me ouvindo em polêmica, sempre líder do grupo. Excelente carreira, parabéns. Vai virar dirigente, gerente de futebol, sei lá, do Atlético Mineiro. Então, espero que você tenha sucesso na sua carreira. Outro jogador incrível, outro baita goleiro que a gente acompanhou. Acho que é um dos melhores goleiros que a nossa geração viu, né, Fredão? Foi Muito pra seleção brasileira consistente. já. Foi também. Infelizmente não teve muito tempo na seleção brasileira, mas é um cara que sempre vi com muita admiração. Acho que um baita de um goleiro. O que ele fez naquela Libertadores de 2013, muito daquele título está na conta dele, e naquele pé dele que ele defendeu o pênalti contra o Tijuana no último segundo do jogo, merecidíssimo por tudo que ele fez. Grande jogador. E agora vai se aposentar aí, curtir umas férias por um tempinho, depois virar, como você falou, executivo de futebol. Muito sucesso para ele. E para mim, um dos melhores goleiros que eu já vi também. Baita de uma perda para o futebol brasileiro. E para finalizar, o último acontecimento de fevereiro, que foi o jogo de ida da final da Copa do Brasil, onde o Palmeiras bateu o Grêmio por 1-0. Não vamos comentar sobre o jogo. Vai lá ver o vídeo no canal que a gente fez pós-jogo, falando como é que foi esse jogo entre Palmeiras e Grêmio. E aí vamos esperar em março, na expectativa de março, para falar de qual time foi campeão. Mas é isso, gente. Essas foram ao giro de notícias que aconteceram, as melhores coisas. Teve coisa triste, teve coisa engraçada, teve coisa incrível que aconteceu em fevereiro. E Coutinho, desse o veredito, qual foi a notícia de fevereiro? Cara, como eu falei, eu gosto muito do Vitor. Acho que é merecido ele na capa do vídeo. E eu gostaria de fazer um comentário que eu esqueci de fazer quando a gente estava falando. O título de 2004 do antigo ET Jundiaí, hoje chamado Paulista de Jundiaí, tinha como técnico Wagner Mancini. Então, aí você vê como o futebol é incrível. Mancini sendo campeão com o Paulista, justamente contra o Tapetense, num jogo incrível lá no, se eu não me engano, foi no Maracanã. Foi, Né? acho que foi. Foi o Santo André também, foi campeão em cima do Flamengo no Maracanã. O Maracanã é uma cidade onde os paulistas se dão muito bem, né? Sim, né? E assim, foram 2 anos seguidos de times que não tinham tanto conhecimento, muitos jogavam a Série A2 do Paulista, ganhando a Copa do Brasil. Só mostra que até a nossa segunda divisão estadual é melhor do que o restante do futebol brasileiro. Então é isso. Palavras fortes para encerrar. Palavras fortes para fechar o negócio. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma notícia de fevereiro interessante que a gente não falou, comenta aqui. Fala, vocês esqueceram de falar essa notícia aqui. E comente aí, você concorda com o Matheus que o Vitor foi a postagem do Vitor foi a notícia de fevereiro? É a homenagem correta? Então deixa aí seus comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço gostoso, falou. Coutinho, só despedida. Um abraço a todo mundo, se inscreve em todas as nossas redes sociais aí, acompanhem o Esquema Tático nas demais redes, né, na Interwebs. Então, um abraço, até mais.